Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda de pé como você está, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Ah, Deus poderoso. Gênesis 16, 13. O Deus que me vê. Gênesis 16, 13. Amém? Diz assim o texto: Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Aleluia. Podeis assentar. Fala conosco, Senhor. Estamos diante da Tua palavra. Queremos aprender, queremos desfrutar, Senhor, da Tua palavra nessa noite. Que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para receber essa semente, essa mensagem, Senhor, tão poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. O Deus que vê. Porque ela dizia: Nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Irmãos, isso é poderoso demais. Quando você tem esse encontro com Deus, quando Deus passa a ser algo além para você, não é apenas um Deus que você ouve falar, não é apenas um Deus que você fica sabendo de histórias, não, mas você tem essa certeza. Obrigado. Você sabe que Deus está aqui, que Deus está olhando, que Deus está participando da sua vida. Isso muda completamente a sua forma de viver, a sua forma de enxergar tudo e todos. Agar, irmãos, uma escrava, uma serva egípcia, ela era escrava de Sarai e de Abrão. Eles ainda não chamavam Sara e nem Abraão, mas são as mesmas pessoas. Ela era uma escrava do Egito, egípcia. Como que essa mulher egípcia foi parar na história, na vida de Abraão e de Sara? Provavelmente ela passou a fazer parte da história deles quando Abrão e Sarai, eles foram viver no Egito. Quando eles fogem um pouquinho do propósito de Deus na vida deles e vai morar no Egito. Então eles ficam um tempo lá, onde Abrão fala para Sara falar que não era esposa dele, que ele estava com medo de morrer. Então o faraó pega Sara para levar para o palácio. Depois eles descobrem que ela era casada. Deus tem o livramento lá e eles saem do Egito. Provavelmente foi nessa época que Sarai conseguiu essa escrava. Então olha como que são as coisas, né, irmãos? Tudo começa quando Abrão sai do propósito do Senhor. O que ele foi fazer no Egito? Mesmo Deus perdoando, mesmo Deus tendo misericórdia da vida deles, o pecado gerou consequências, e consequências grandes na vida dele. E isso acarreta até hoje. Olha o que o pecado faz na nossa vida, irmãos. Agar, ela sofre nessa história toda, ela começa a sofrer por uma escolha de outras pessoas. No meio da história você vai ver que ela faz também coisas erradas, mas no contexto geral, tudo acontece com ela
sem ela ter escolha, sem ela ter escolhido nada, nada foi, ela era uma escrava, foi sofrendo e tudo foi acontecendo na vida dela. Sua senhora, Sarai, ela tem uma brilhante ideia. Deus disse que Abraão ia ter filhos. E como ela era estéril, ela teve uma brilhante ideia. Eu vou dar então a minha escrava para Abraão, Abraão vai deitar com ela, vai ter filho, e Abraão vai ter a sua descendência. Olha que mulher espiritual, né? Olha como que ela queria viver os planos de Deus. O plano de Deus era que Abraão tivesse filho. Então, uau, olha que plano, quero dar uma ajudinha para Deus. Irmãos, nunca tente ajudar Deus. Nunca tente ajudar, dar uma ajudinha, dar uma força para Deus, que sempre acontece o pior. Ela não se viu parte do processo, da história do Senhor. Que mulher espiritual, né, irmãos? Ela estava interessada no que Deus disse. O problema é que Sarai, ela não sabia esperar. Ela não aguentou o tempo da provação, ela não suportou o processo. Então ela tentou fazer algo na sua própria força para ajudar o Senhor a cumprir a sua promessa. Como se Deus precisasse de ajuda, né, irmãos? Então Sarai tentou ajudar o Senhor e olha o problemão que ela arrumou. Esse problema que nós vemos até hoje, nos dias de hoje, irmãos, lá na Palestina, essa guerra que nós vemos hoje entre Israel e Palestina, a grosso modo, isso tem a ver com esse pecado aqui, a descendência de Isaac e a descendência de Ismael. Olha o que uma ideia brilhante, irmãos, faz. Quando você tenta fazer algo nas suas próprias forças para fazer algo para Deus. Então tome cuidado com isso. Então Abraão deitou com Agar e ela engravidou. Aí, irmãos, quando Agar engravidou, o que aconteceu? Ela botou as asinhas de fora. Diz o texto que ela começou a desprezar a sua senhora. Por quê? Porque agora ela pensava que fazia parte do plano, do processo de Deus. Então ela começou a achar que ela era alguém superior à sua senhora. Então botou as asinhas para fora e começou a desprezá-la, achando que ela era maior. E olha como que é o coração humano, né, irmãos? Na primeira oportunidade, né, que ela consegue ver algo melhor na vida dela, ela começa a se orgulhar, o orgulho começa a tomar conta, a soberba, e começa tudo aí pior. Ela deu um herdeiro para Abraão. Então agora ela pensa que está agora, né, num papel importante no plano de Deus. Mas veja bem, em primeiro lugar, esse plano dela engravidar não era o plano de Deus, era o plano de Sarai. Então aí houve uma mistura nisso. E em segundo, ela nem estava pronta para isso, porque logo na primeira vez ela começou a se ensoberbecer. Agar agora se revela alguém arrogante, que está por cima da carne seca, né? A última Coca-Cola do deserto. E isso acontece com muitos irmãos e irmãs, que quando começam a ter algum tipo de autoridade, já começam a achar que é o cara, que é a mulher. Irmãos, tome cuidado com o seu coração. Então agora Sarai fez um plano, o plano se voltou contra ela. Ela agora está em angústia. E o que ela vai fazer agora? Como quase toda mulher faz, ela vai colocar a culpa no marido. Olha para você ver o versículo 5 desse capítulo. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você.
Fala assim, o plano foi todo dela, ela arrumou tudo, agora fala, a culpa é sua, meu marido. Se vira, resolve. Tipo assim, que Deus julgue entre mim e você, né? Quer dizer, ô, dá seu jeito, Abraão. Seu frouxo, resolve esse problema. Aí, irmãos, Abraão, ele deu a resposta típica de maridos. Olha o versículo 6. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Traduzindo aqui para o nosso mineirês, né? O que Abraão falou? Resolve aí, uai. O BO é seu, o problema foi seu, a mulher é sua, né? Você que manda nela, resolve o problema, é simples. Só que agora, irmãos, acontece algo chave nessa história. Quando Abraão manda Sarai resolver o problema, ela vai resolver. E ela resolve. Mas diz o texto aí no verso 6, que Sarai, ela vai humilhar, ela humilha Agar ao ponto de essa escrava fugir da presença dela. Resolveu como, né? Humilhando. Essa palavra aqui no original, né? Humilhar, humilhação, tem um sentido de oprimir. Sarai oprimiu essa mulher, a ponto dela se curvar. Sarai afligiu essa mulher. Agora pensa comigo, irmãos. Uma escrava, uma pessoa escrava, só por ela ser escrava, já é um fato dela sofrer humilhações diariamente. Talvez nesse caso aqui específico fosse algo um pouquinho melhor. Por quê? Porque Agar estava na casa de Abrão, né? E de Sarai. Então, sim, pessoas que conhecessem a Deus. Mas só o fato de alguém ser escravo, né, de possuir um dono, já é algo humilhante. Concorda comigo? Então eu te pergunto, o que será que Sarai fez com essa mulher, a ponto de ela falar assim, nossa, eu não suporto isso e eu vou fugir dessa casa? Consegue imaginar qual foi essa humilhação? O que foi que ela sofreu, assim, a ponto de colocar a sua vida em risco? Por quê? Porque um escravo, quando foge da casa do seu senhor, quando ele é capturado, ele pode morrer. A Bíblia não dá detalhes sobre o que foi essa humilhação, mas pouca coisa não foi. Então, pensa comigo nessa Agar, uma mulher que foi comprada como escrava. Ela servia a Sarai. A sua dona teve um plano na sua cabeça. Sarai entrega essa serva, Agar, para o seu marido, para que eles pudessem ter um filho. O plano funciona. E o que Agar recebe com isso, irmãos? Desprezo, humilhação e opressão. Ela foge descontrolada para o deserto, ao ponto de quase morrer. E ela vai para onde? No deserto. Ah, meus irmãos, o deserto. Sempre as melhores coisas acontecem no deserto. Irmãos, nós precisamos aprender a ver a bênção que é você viver no deserto. É no deserto que as melhores coisas vão acontecer na nossa vida, irmãos. É no ambiente das impossibilidades que o impossível acontece. E esse ambiente é no deserto. É no ambiente da escassez, é no ambiente da falta, onde vai acontecer a provisão de Deus na nossa vida. Esse lugar é o deserto. É na solidão do deserto que acontece a manifestação da presença de Deus. Foi assim que aconteceu na vida de Agar. Ela foge sozinha, eu vou morrer, eu sou uma escrava, para mim não tem mais futuro, eu desisto da vida, eu vou fugir, porque para esse lugar eu não volto nunca mais. Aí, irmãos, acompanha comigo no versículo 7.
quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto. Essa expressão, o anjo do Senhor, por diversas vezes, ela está se referindo ao próprio Deus. Não é apenas um anjo qualquer. Você, quando lê o contexto, você vai entender que está falando do próprio Senhor. O anjo do Senhor. Quer dizer, Deus apareceu. Deus foi à procura de Agar no deserto. Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus encontrou uma escrava humilhada no deserto. Irmãos, Deus, ele vai se manifestar na injustiça, no momento que ela parecia só, no momento que Agar pensava que iria morrer, no momento que Agar pensava que tudo havia acabado, Deus a procura e Deus vai encontrá-la no meio do deserto. Irmãos, eu quero falar para você nessa noite, há um Deus que exala amor e bondade. Esse Deus, ele sabe de tudo aquilo que você, nós estamos passando, e ele nunca vai deixar você sozinho. Nunca. Isaías 49:15 fala assim: o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, nunca me esquecerei de você. Que Deus é esse? É o nosso Deus, irmãos. É um Deus que vai se manifestar na injustiça. É um Deus que vai, quando você pensar que não tem mais jeito, que não tem mais solução, ele vem em encontro dos seus filhos. Nós temos o hábito, queridos, nós temos esse péssimo hábito de achar que nós estamos sós na hora do deserto. Mas é nesse lugar onde você vai ter a manifestação da presença de Deus. É nesse ambiente que você vai ter a provisão de Deus, o consolo do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus nunca vai deixar você só. E Deus acha Agar nesse momento de dor, de sofrimento. Versículo 8. Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Percebe que foram duas perguntas. De onde você vem e para onde você vai? Ela só respondeu uma. Ela respondeu somente de onde ela havia vindo. Por quê? Porque ela não sabia qual era o futuro dela. Ela não tinha rumo, ela não sabia para onde ia. Ela estava desesperada. E foi nessa hora que Deus apareceu para ela. Quando você pensa que não tem saída, quando você pensa que acabou, quando você pensa que agora já era, é nessa hora, quando se esgota as nossas forças, quando você vai olhar e Deus vem ao nosso socorro, irmãos. Deus aparece para Agar e se mostra preocupado. De onde você vem? Você está indo para onde? Parecido com o mesmo Deus, quando ele encontrou com Adão e Eva, após eles terem comido do fruto proibido. Deus chega no jardim: Adão, onde você está? Deus sempre age dessa forma, irmãos. Deus sempre está preocupado quando nós estamos em pecado. Deus se importa com a nossa dor, com a nossa rejeição. Por quê? Porque Deus é bom. Agar fala, né? Eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Agora, irmãos, tem um porém aqui em toda essa história. Por quê? Porque o que acontece
nesse momento, é um fato que nem sempre nós estamos preparados para ele. Todos queremos ver Deus. No caso aqui, Agar nem clamou a Deus, né? Mas nós clamamos a Deus. Nós queremos sempre a resposta de Deus. Nós queremos que Deus venha ao nosso favor nos momentos de luta. Amém? Não é isso que nós sempre queremos? Deus intervenha nessa situação. Senhor, Tu és poderoso. Nós acabamos de orar aqui para Deus fazer milagres. Amém? Isso é o comum de nós. Mas agora, será que eu e você, nós estamos preparados para ouvir a resposta que Deus tem para nós? Porque nem sempre é aquilo que nós desejamos. Deus vem, uau, Deus está aqui. E Deus dá uma resposta. Olha qual foi a resposta de Deus, irmãos. Versículo 9. Então, o anjo do Senhor lhe disse: volta para a sua senhora e se sujeite a ela. Agar estava fugindo dos seus problemas. Deus aparece para ela para ajudar a acabar com toda aquela angústia. E o que Deus fala para ela? Agar, para de fugir dos seus problemas. Volta para esse lugar de humilhação. Volta para essa sua senhora e se submeta a todo esse processo. Não pode ser isso, Deus. Deus nunca ia fazer isso comigo. Por que Deus não levou Agar para outro lugar? Por que Deus não ajudou Agar a voltar para o Egito, para a sua família, para ela deixar de ser escrava? Por que não ajudar a Agar se estabelecer em outro lugar? Meus irmãos, nossos problemas precisam ser encarados, precisam ser enfrentados. Deus plantou Agar na casa de Abraão e vai ser lá que Agar vai florescer. Deus vai manifestar, uau, Deus vai me ajudar, vou ajudar. Volta para aquele lugar, porque lá é o seu lugar. Irmãos, isso serve para todos nós. Às vezes nós estamos insatisfeitos em lugares, insatisfeitos com o nosso casamento, com o trabalho. Irmãos, e a solução nunca é fugir. Talvez você está clamando a Deus, né, chorando por uma humilhação, alguma decepção que você passou. E Deus pode falar com você assim como Ele falou com Agar. Para de fugir, suporte o processo e volta para esse mesmo lugar, porque esse lugar é o lugar onde eu coloquei, eu vou estabelecer você. Não é a resposta que você queria, irmãos. Não é a resposta que Agar queria, né? Deus nunca, irmão, nunca não, né? Deus às vezes não dá a resposta que nós queremos. Lembra de Estevão, irmãos? Estevão está lá tomando pedrada, né? Pá, pedrada, vai matar ele por calúnias. Ele começa a sofrer pedradas, pedrada mesmo, literal, estão matando Estevão. E Estevão está ajoelhado, ele olha para o céu e o que ele vê? Ele vê os céus abertos e vê Jesus em pé no trono, não é? Ah, Jesus, manda agora, Senhor, um raio para consumir essas pessoas que estão me matando. Senhor, me livra disso. E o que Jesus fez, irmãos? Jesus se colocou de pé para receber o seu filho que estava chegando naquela hora. E qual foi a oração de Estevão? Senhor, manda raio para consumir todo mundo? Não, irmãos. Senhor, não impute a eles esse pecado. Nem sempre, irmãos, quando Deus se manifesta, Ele vai te dar a resposta que você quer.
Contudo, seja feita a vontade dele e não a nossa. Amém? Isso é ser discípulo. Isso é ser cristão. Você está orando para Deus te dar a resposta, Ele não vai te dar a resposta que você quer. Porque Ele conhece o passado, o presente e o futuro. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Devemos confiar na sua vontade e confiar que Deus sempre tem o melhor para mim, Deus sempre tem o melhor para você. Ah, meu Deus. Irmãos, isso aconteceu comigo aqui na igreja já um tempo atrás. Quem nunca, né? Ah, eu nunca mais piso nesse lugar. Ah, eu vou sair. Isso tem anos. Aí eu estava uma vez na igreja lá, o Senhor falou: o que você está fazendo aí? Volta. Praticamente a mesma frase. Se submeta, humilhe-se. Irmãos, mas Deus não faz nada sem propósito. Tudo tem um propósito do Senhor. Olha o versículo 10. O anjo do Senhor também disse: aumentarei em muito a sua descendência, Agar, de maneira que de tão numerosa não pode ser contada. O anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Mesmo dentro dessa confusão toda, irmãos, Deus ainda abençoa a vida de Agar. Deus ainda usa isso de uma forma, porque o filho dela era filho de Abrão. A promessa de Deus sobre Abrão estava sobre ele também. E como eu falei, isso gerou maior confusão, como o Senhor falou aqui. Mas, irmãos, Deus não faz nada sem propósito. Deus falou: volta para lá, submeta ao processo, porque eu te plantei ali, e é ali que você deve ficar. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Porque muitos de nós já temos resposta que nós queremos, só que nós não queremos obedecer a essas respostas. Deus já falou com você, mas você finge de bobo e está querendo ouvir aquilo que você gostaria de ouvir. Aí não dá certo, irmãos. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele é Deus. E nós não. Aí nós chegamos no nosso texto-chave aqui, versículo 13. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome: tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Irmãos, a maior satisfação de Agar não foi nem o filho que ela tinha. A maior satisfação dela não foi nem em ser mulher de Abrão. A maior satisfação da vida dela foi entender que Deus estava olhando para ela. Esse Deus grandioso, poderoso, Ele está olhando para mim. Irmãos, ela havia sido humilhada por Sarai, ela havia sido rejeitada por Abrão, mas nada disso mais importava. Por quê? Porque ela viu, entendeu, compreendeu que Deus estava olhando para ela. Imagina essa mulher, irmãos, vivendo perto de Abrão, ouvindo as histórias do Deus de Abraão, tudo que Deus havia feito com Abraão. Imagina quantos milagres que ela havia presenciado Deus fazer na vida de Abrão, através de Abrão. E agora ela entende que o mesmo Deus que está sobre a vida de Abrão é o mesmo Deus que está cuidando da vida dela. O mesmo Deus que chamou Abrão é o mesmo Deus que está sobre a vida dela, está tomando conta da vida dela, irmãos.
O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, irmãos, o mesmo Deus que fez todos esses milagres, é o mesmo Deus que você adora, é o mesmo Deus que habita em você, é o mesmo Deus que está na Bíblia, que fez todos esses milagres, é o mesmo Deus que está aqui hoje comigo e com você. Olha como muda quando você entende, compreende quem é esse Deus. Nessa hora ela fala, o Deus que me vê, o mesmo Deus de Abraão que fez tudo isso, que tem essa promessa, ele é o meu Deus também. É, Agar, é o mesmo Deus seu, porque esse mesmo Deus também te ama. Mesmo que você foi rejeitada, mesmo que te colocaram no meio de toda situação, saiba que os meus olhos estão sobre você. E assim como você, irmão, pode estar aqui nessa noite, passando por injustiças, passando por lutas, por provações, por tribulações, saiba, meu querido, minha querida, que você não se encontra sozinho. Há um Deus que está com os olhos sobre você nesse exato momento, cuidando, protegendo a sua vida, a sua família, tudo aquilo que você tem, porque Deus é bom. É um Deus relacional, é um Deus que se importa, que se preocupa, que está com você em todos os momentos. O que mais marcou Agar, irmãos, foi ser notada por Deus, o Deus que me vê. E sabe de uma coisa? Essa revelação de Agar, ela é pequena, irmãos, em relação à revelação que nós deveríamos ter do nosso Deus. Porque ela ficou chocada, entrou em êxtase por saber que Deus olhava para ela. Mas nós, filhos de Deus, a nossa revelação deveria ser muito maior do que apenas saber, como se fosse pouco isso, né? Apenas saber que Deus está olhando para nós. Deus nos vê, sim, mas o nosso relacionamento com Deus, ele vai além de apenas sermos observados por Ele. Como se fosse pouco, né? Saber que Deus está olhando, mas Deus não quer apenas olhar, Deus quer participar. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco. Vamos falar bem forte. Eis que estou convosco todos os dias. Até. Deus está com você, irmãos, todos os dias. Não apenas nos dias bons, não apenas no dia que você jejuou, não apenas no dia que você orou 4, 5 horas, não, no dia que você deixou de orar também, Deus está com você. No dia que você pecou, Deus está com você, porque Deus vai estar com você todos os dias. No alto da montanha, mas no vale, Deus está com você. Dentro da caverna, Deus estará com você todos os dias da sua vida. Não apenas observando, irmãos, mas participando. Coloca para nós aí, por favor, Atos 17, 27. Para buscar em Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. O contexto aqui é Paulo falando que Deus, ele não está longe. Deus se revela de diversas formas para que o ser humano possa achá-lo, mesmo que não enxergando, mas indo com a mão, tateando, porque Deus não está longe de nós. Esse Deus, irmão, você precisa de crer, de declarar isso todos os dias. Deus, ele não está longe. Deus é um Deus de perto. É um Deus que cuida, que está próximo de mim e de você todos os dias. Porque, olha o versículo 28 de Atos 17. Pois nele nós vivemos, nos movemos
e existimos. Em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movimentamos e em Deus nós somos, nós existimos, irmãos. É impossível você ficar longe desse Deus. Isaías 64:4, ô texto maravilhoso, irmãos. É um texto, às vezes a gente canta isso, a gente fala, mas a gente não entende. Isaías 64:4 fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. O que é isso, irmãos? Em qualquer religião que você for estudar, pesquisar, nunca Deus trabalha para alguém. Sempre é o adorador que vai trabalhar para o seu Deus, que vai ter sacrifícios, que vai fazer ofertas, oferendas, vai trabalhar para o seu Deus. O nosso é diferente. Por isso que espanta, não existe isso. Um Deus que trabalha, um Deus que trabalha para aqueles que nele confia, aqueles que nele espera. Irmãos, esse é o nosso Deus. Nada que você possa fazer, irmãos, vai fazer Deus te amar mais. Nada que você venha fazer vai fazer Deus te amar menos. Deus é amor, Deus te ama de uma forma escandalosa. Irmãos, Deus tem prazer de trabalhar para aqueles que estão nele, que esperam, que descansam, que têm comunhão com ele. Volta lá para Gênesis 16, versículo 13. Tem mais aqui ainda nesse texto, irmãos, poderoso. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Vamos parar nisso aqui um pouquinho. Deus que vê, tá? Deus está me vendo. Mas nesse mesmo lugar, eu também olhei para aquele que está me vendo. Muda, né? Isso aqui faz toda a diferença, porque Deus, Ele sempre está olhando para nós. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, mas nem sempre eu e você, nós estamos olhando para Ele. Então, nesse encontro, os olhos dela passaram a contemplar aquele que sempre estava olhando para ela. Deus está vendo, tá? Mas e você? Os seus olhos estão nele também? Deus está comigo. Mas será que eu estou com ele? Jesus sempre me deixa feliz. Será que eu estou deixando Jesus feliz? Sempre tem o retorno, né, irmãos? É isso que Agar teve aqui de revelação, irmãos. Nesse lugar, eu olhei para aquele que me vê. Então, quando ela olhou para aquele que estava vendo, aí ela teve força para suportar toda a humilhação e voltar para a casa de Sarai e permanecer naquele ambiente hostil. Por quê? Porque agora ela sabia, ela tinha uma palavra, ela tinha uma convicção que Deus tinha colocado ela naquele lugar. E quando seus olhos mudam, irmãos, tudo muda. Quando o seu foco muda, tudo muda. Se o seu foco está nas lutas, nas provações, você vai viver de uma forma. Agora, se os seus olhos estão naquele que vai te livrar, que vai fazer o milagre,
vai mudar a forma que você vai passar por essa situação. Precisamos aprender, irmãos, a olhar para aquele que está nos vendo. Quem está entendendo isso? Porque Deus está vendo, irmãos. Mas será que eu estou vendo Ele? Que nós possamos olhar, irmãos, sempre para aquele que sempre está nos vendo. Salmo 121, versículo 1 e 2. Vai te ensinar a você elevar os seus olhos. Não é isso? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Devemos aprender, irmãos, a fazer o quê? A elevar os nossos olhos. Você precisa de socorro. Você está precisando de um escape de Deus. Existe aqui um muro, uma adversidade. Você precisa elevar os seus olhos. Você tem que olhar além desse problema. Você precisa de olhar acima dos problemas, acima da fornalha, acima dessas tempestades, acima das ondas. Elevo os meus olhos. Para onde? Da onde vai vir o socorro? O problema está aqui, olha por cima, olha além dele, eleve os seus olhos e você vai ver o socorro. Você vai perceber Deus. Isto é o que Agar descobriu. Ela conseguiu ver aquele que sempre estava vendo ela. Que no meio daquela angústia, no meio daquela humilhação, da provação, ela nunca esteve sozinha. Que no momento que ela mais achou que estava sozinha, Deus se manifestou na vida dela, irmãos. E é assim com todo aquele que crê em Deus. Você nunca está sozinho. Eleve os seus olhos. Irmão, nós temos tantos textos na Bíblia falando que Deus, Ele está olhando para nós. Provérbios 15, versículo 3. Vai falar assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor está vendo, irmãos. Deus, Ele sabe de tudo, de todos. Nenhuma injustiça nesse mundo vai ficar impune. Deus vai julgar, Deus vai vingar. O Senhor falou, né? Minha é a vingança. Toda a corrupção, toda a injustiça, tudo isso vai ser julgado pelo Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Hebreus 4, versículo 13. Diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Nada está oculto, irmãos, diante do Senhor. Jó 34, 21. Jó 34, 21 vai falar assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Irmãos, Deus é o Deus que nos vê, assim como Agar falou: os olhos do Senhor estão sobre mim, os olhos do Senhor estão sobre você. Seja qual for a situação que você está passando nessa hora, você nunca está sozinho. Deus é fiel, estará com você todos os dias. Creia nisso. Agora, será que nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Quando você clamar ao Senhor por um socorro, por uma resposta, será que vamos ter a coragem, a humildade como Agar teve? Porque Deus pode estar te respondendo, meu irmão, mas você não deseja segui-lo. A resposta dele para Agar foi para voltar e enfrentar os problemas. A resposta foi: se humilhe e se sujeite, suporte o tempo da aflição.
Deus pode estar falando com você agora, nesse exato momento, a mesma coisa. Então não desista, irmãos. Confia no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer. Aprenda a olhar para o Deus que te vê. Isso, a adoração faz isso com a gente, irmãos. Quando você é um adorador, quando você passa a adorar, quando você passa a contemplar a presença, contemplar o Senhor, você passa a enxergar a Deus. Seja alguém que louve ao Senhor, que adore ao Senhor todos os dias da sua vida. Precisamos aprender, irmãos, a fixar os nossos olhos em Jesus. É o que o autor de Hebreus fala, Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Vamos aprender, irmãos, a fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhar para aquele que sempre está olhando para nós. Agar teve esse encontro com Deus, irmãos, e a sua vida foi transformada. Agar, no momento de luta, no momento do deserto, quando ela achou que estava abandonada, rejeitada pela sua dona, pelo seu dono, achou que ia morrer. Nessa hora, Deus apresenta para ela e fala: você não está sozinha. E a partir desse dia, ela conseguiu contemplar aquele que sempre estava olhando para ela. Esse é o segredo para você viver uma vida na presença de Deus. Ter os seus olhos fixos naquele que sempre está olhando, guardando, protegendo cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé?